Das doenças que a gente sabe hoje, que são degenerativas da retina, até a própria catarata, alterações da superfície do olho, como você mesmo disse, conseguem melhorar, conseguem assim, evitar, né, ou postergar, porque algumas coisas são determinadas geneticamente, com o uso do óculos com fator de proteção. Até mesmo porque, em relação ao que você estava falando uso do computador, lógico que a gente não vai usar um óculos escuro, né, num ambiente como fechado ou no ambiente de trabalho que você precisa usar o computador. Só que existe, a gente já sabe que existe uma luz chamada luz azul, que ela fica vizinha no espectro de luz, ela fica vizinha ao raio ultravioleta, e que a luz azul ela pode ser tanto benéfica, que é a luz azul turquesa, tá certo? Que é o que ajuda a gente a saber o que é de dia, o que é de noite, que ajuda nos ritmos que a gente chama ritmo circadiano. E existe a luz azul violeta, tá certo? Que essa daí é prejudicial, tá certo? E é o que a gente tem na luz branca, na luz do computador, nas telas de LED. Então, hoje em dia, até as crianças são muito expostas a isso, né? Então, é muito comum você ver uma criança que fica, às vezes, no tablet várias horas, perto da televisão várias horas. Então, essa exposição, a gente já tem lentes que são transparentes, tá certo? E que também tem um fator de proteção contra esse tipo de luminosidade. Essa luz azul, né? Essa superexposição à luz azul vai acarretar também em problemas como cegueira? Pode chegar a cegueira? Veja só, é o seguinte, a gente está tendo contato com a luz azul de um tempo para cá, né? Porque antigamente as lâmpadas eram amarelas, né? Hoje em dia que você tem aquela lente que chama de LED e aquelas coisas. Então, assim, e as telas do computador e do tablet, todas elas também têm essa luz. Smartphones também. Isso, também. Então, o que acontece? Então, a gente não sabe a longo prazo se essas crianças ou essas pessoas jovens, adolescentes que estão se expondo agora, se ela, a longo prazo, o que dano não vai causar. Porque atualmente a gente já sabe que a exposição a esse tipo de luz, tá certo, acelera o processo de uma doença chamada degeneração macular, tá certo? Que é uma grande causa de cegueira hoje já no mundo, tá certo? E que é uma coisa que a pessoa pode até ter uma predisposição, mas se você tiver uma proteção prévia, já tende a melhorar bastante. Então, assim, respondendo a sua pergunta, pode causar cegueira. Não é uma cegueira instantânea, mas é uma cegueira que vai ser desencadeada do acumulado da exposição ao longo da vida. Como é que a gente entende a informação que a gente trouxe agora no início do programa em relação a coçar os olhos, né? Muita gente tem essa mania, qualquer coisa ali que bateu o olho, irritou, ou tem algum probleminha ali no olho, começa a coçar, às vezes é uma pressão muito forte que coloca assim no olho. Como é que a gente entende assim? O olho, tá certo? A proteção natural do olho é a lágrima, tá certo? E o filme lacrimal é muito importante. Segundo, quando você coça o olho, você tá como se você coçar a própria pele, depois de certo tempo não vai ficar avermelhado e machucado, pode até causar um dano maior, até uma lesão. Na superfície do olho é do mesmo jeito. Tá certo? Primeiro porque quando você vai coçar o olho, sua mão em geral está suja. Então você vai levar bactérias e outras vírus e outras coisas que não são adequadas. Segundo, a própria fricção do olho, tá certo? Existem algumas patologias, como você falou, que causam deformidade da córnea. Não é que se você coçar o olho uma vez vai causar. Mas assim, crianças, por exemplo, que têm alergia ocular, que têm o hábito de coçar o olho desde criança, elas estão mais predispostas a desenvolver uma doença chamada ceratocone. Que é o quê? A córnea, em vez de ela ter uma forma parecida com esférica, ela fica um pouco mais abalada, como se fosse formando um cone mesmo. Então, a fricção ali contínua pode predispor a isso daí. Pessoas que têm um fator já de alergia ou que tem algum histórico familiar de ceratocone, então acelera muito mais o processo, tá certo? E fora que quando você coça, você vai deixar o olho vermelho, e quando o olho fica vermelho, ele começa a lacrimejar, e quando ele começa a lacrimejar, às vezes as pálpebras podem inchar, e desencadeia uma opção de coisas, inclusive a famosa conjuntivite, né? Que é uma coisa que a mão suja no olho, como a gente fala, é uma coisa bem danosa, prejudica bastante. A gente comumente, né, lava as mãos antes de fazer qualquer atividade. Muita gente faz, muita gente também não. Toma banho também, faz parte da nossa higiene. Mas tem alguma forma também de limpar esses olhos? Tem alguma orientação que vocês profissionais médicos? Existe, veja só. Que nem até é importante para as mulheres, né? Porque a gente tem o hábito de se maquiar, usar maquiagem, até um próprio protetor solar, às vezes que você passa, ou um pó compacto, ou uma coisa desse tipo. O que acontece? Qualquer coisa que você coloque ao redor dos olhos ou nos cílios, tá certo? Eles acumulam ali e ficam depositados. Então, se uma pessoa que se maquiou de manhã cedo, ao longo do dia, quando você pisca o olho, tá certo? Essas partículas vão se depositando dentro do olho. Então, isso é um fator irritante.
Então, qualquer pessoa que se maqueia, quando chegar ao final do dia, tem que remover essa maquiagem. Isso é um fator muito importante para as mulheres e adolescentes que já têm, até homens também que precisam de se maquiar. Segundo a gente tem a lágrima como fator de proteção. Então, só que algumas pessoas, como você falou inicialmente, né, por fator de exposição, porque a gente vive em ambiente com ar-condicionado, quando a gente usa o computador, a televisão, faz uma leitura prolongada, a gente não pisca o olho. Então, às vezes, é necessário fazer uso de uma lágrima artificial. Que isso aí, por si só, quando você pinga o colírio, que é uma lágrima artificial, ele já remove qualquer tipo de resíduo. Tá certo? Que às vezes o próprio piscar do olho e o lacrimejamento não conseguiu. E existem alguns produtos específicos, tá certo? Que são feitos para a higiene dos cílios, que a gente fala, ou então a higiene do próprio olho, que no caso é o colírio. A higiene Esses produtos, eles têm que ser recomendados pelo médico. Por quê? Porque às vezes a gente está numa consulta, a gente orienta o paciente a fazer uso. Uma coisa que é muito comum, que a gente pede as pessoas que têm uma doença chamada blefarite, que é o quê? São as crostas, tá certo? Que junta na superfície do olho, como se fosse uma caspa que a pessoa tem no cabelo. Isso é muito comum em pessoas que têm seborreia, pessoas que têm algum tipo de dermatite, que tem alteração de até alérgica, então ela junta essas crostinhas. Então, às vezes, a gente faz o quê? Orienta ele pegar aquele shampoo Johnson, tipo de bebê, tá certo? Que se cai no olho não arde, né? Ou qualquer outro dessas marcas, e diluir na água, e lavar os cílios do mesmo jeito que você lava o cabelo da cabeça, certo? Então, só que assim, para você lavar o cabelo da cabeça, você coloca uma quantidade pequena de shampoo, dilui na água e faz isso. Então, a gente tem pessoas que erradamente colocam o próprio shampoo, entendeu? Não pode. É uma quantidade que vai provocar uma irritação, porque não é que não arda, mas tira a gordura, e a gordura também é importante para proteger a superfície do olho. Então, assim, existem produtos específicos para isso que o oftalmologista recomenda geralmente quando o paciente necessita. Não é todo mundo que tem necessidade de fazer higiene diária, porque o próprio piscar do olho, o próprio uso do lubrificante já ajuda a remover qualquer tipo de resíduo. Mas tem algumas pessoas que têm que fazer um tratamento específico. A gente pontuou alguns problemas de visão já, doutora, mas quais outros mais comuns, conhecidos? Tem ali a miopia? Sim, que a gente chama de erros refracionais, tá certo? E o que acontece? Quando a gente nasce, tá certo? A gente tem todo mundo tende a ser um pouco hipermétrope, que a gente chama, porque o olho da criança é um pouco pequeno. Alguns casos, algumas crianças nascem míope, mas não é muito comum. À medida que a gente vai crescendo, o olho da gente vai aumentando um pouquinho de tamanho e esse erro refracional vai sendo compensado. Na faixa etária, por isso que é importante a gente fazer a consulta oftalmológica na criança, tá certo? Em termos refracionais, logo quando ela vai estar entrando na escola, para ver se ela já tem algum tipo de erro refracional que precisa ser corrigido, tá certo? Ou então se ela tem algum tipo de desvio ocular ou coisa parecida, que às vezes a gente corrige com o uso do óculos. Então, existem aquelas pessoas que têm uma dificuldade de enxergar de longe, que não conseguem enxergar numa distância que qualquer pessoa normal enxergaria. Então, essas em geral têm um grau chamado de miopia. Tem outras pessoas que têm um grau que a gente chama de astigmatismo. Eles até enxergam, mas uma imagem não se sobrepõe à outra. Então, o uso do óculos, com o uso da lente, a gente consegue fazer com que essa imagem tenha nitidez. Então, às vezes são aquelas crianças que até enxergam, mas que têm, ou adultos, né? Mas têm uma dificuldade de ficar muito tempo fazendo uma atividade de leitura, porque dá um cansaço. Ou então, quando vai ler, tem que apertar o olho para poder fazer uma imagem mais nítida. Ou então, aquela pessoa que tem uma fotossensibilidade maior quando sai no sol. Então, esse é o que a gente chama de astigmatismo. E tem aquela da hipermetropia, que é o quê? São pessoas que têm um cansaço visual para perto, em geral, que enxergam bem para longe, mas que ao longo da vida, às vezes, precisam usar aquele óculos de descanso. Por quê? Porque quando fazem uma atividade de perto durante muito tempo, tem um cansaço visual. Então, esses são aquelas pessoas que é uma grande parte da população que enxerga bem para longe, mas quando chega perto dos 40 anos, um pouquinho antes, um pouquinho depois, começa a ter uma dificuldade natural para perto, que é geralmente esse hipermetro, tá certo? Então, é o que a gente vai ter, o que a gente chama de presbiopia, que é a vista cansada para perto, que são os erros refracionais. De tudo isso que a senhora pontuou, tudo isso pode ser resolvido com a simples cirurgia, ou nem todos esses casos eles podem levar ali a cirurgia para tentar reverter a situação? Veja só. A cirurgia, tá certo? Porque assim, a primeira opção é correção com óculos, tá certo? A cirurgia é recomendada em alguns casos, tá certo? Por quê? A intenção de fazer a cirurgia é para você tirar o óculos, né? Basicamente é isso. As pessoas que procuram um serviço para fazer cirurgia refrativa, que é o que a gente chama, a intenção dela é não ter mais necessidade de usar os óculos.
Então, alguns graus, alguns tipos de pacientes, por exemplo, um paciente que é míope, que tem uma miopia que já está estabilizada, que já tem nos últimos anos o grau dele não mudou, que a gente diria, e ele tiver um olho saudável, ele pode fazer a cirurgia refrativa para deixar de usar óculos. Um outro paciente que é hipermétrope, esse daí, às vezes, ele tem uma tendência, a hipermetropia, ela ir aumentando o grau à medida que a gente vai ficando mais velho, passando dos 40 anos. Por quê? Porque a gente utilizou totalmente, a gente utilizou a reserva que a gente tinha para enxergar de longe e perto, e quando passa dos 40 anos, a visão começa a ficar cansada. Então, gradativamente, o grau aumenta. Então, essas pessoas até podem corrigir a hipermetropia, mas às vezes, a médio prazo, pode ser que elas precisem usar óculos de novo. E existem aquelas pessoas que têm astigmatismo, que esse aí também, quando ele é estabilizado, também pode corrigir com cirurgia refrativa, tá certo? Geralmente a gente escuta muito a cirurgia para a cirurgia de catarata, né? Isso. É muito comum. Pronto. A cirurgia da catarata é o seguinte, a catarata, ela comete o cristalino, tá certo? O cristalino é uma lente que a gente nasce com ela. Tá certo? Então, e que vai envelhecendo ao longo da vida. Então, é o que eu digo a muitos pacientes, o cristalino tem a idade que o senhor tem. Se o senhor tem 70 anos, o cristalino tem 70 e mais um pouquinho, porque ele é um dos primeiros órgãos a serem formados no sistema ocular. Então, quando a pessoa vai ficando mais velha, em geral, chama-se catarata senil, que é relacionada à idade. As pessoas vão envelhecendo, o cristalino vai ficando mais opaco, mais amarelado, a pessoa tem uma dificuldade de distinguir as cores, quando sai para dirigir à noite tem uma dificuldade porque as luzes já não ficam tão nítidas. Então, nesses casos, existe uma cirurgia que a gente chama de fasectomia, que é a extração do cristalino, e a gente tira o cristalino e coloca uma lente artificial, que vai fazer essa função do cristalino, tá certo? Ok, vou pedir licença aqui à nossa convidada para a gente conferir agora a previsão do tempo para hoje. A previsão para a região metropolitana é de sol com algumas nuvens e não chove. Recife, mínima de 22 graus, máxima de 32 graus. Petrolina, mínima de 24 graus, máxima de 36. Caruaru, a mínima é de 20 e a máxima de 33 graus. Agora a gente vai a um rápido intervalo. Você que está em casa, tem alguma dúvida ainda sobre este tema? Liga para a gente, participa. 3424-1977 é a nossa linha interativa. Você pode ligar, mandar sua pergunta sobre esse tema. Você também pode mandar através do nosso WhatsApp, que é o 99418-1206, 99418-1206. Agora a gente vai a um rápido intervalo e até já! Estamos de volta com mais assunto do dia e agora vamos dar uma forcinha para você, motorista, que vai utilizar aqui a região metropolitana para trafegar a esse horário da manhã. Vamos trazer dicas para você, dicas de como está a situação do trânsito. As imagens são das câmeras da CTTU. Primeira câmera está ali na Avenida Herculano Bandeira. Vamos ver como está a situação do trânsito na Herculano Bandeira. Olha só, vamos acompanhar juntos aqui no nosso telão a situação do trânsito na Herculano Bandeira. Olha só, está fluindo, sem retenções. Você, motorista, que vai precisar utilizar esse trecho a esse horário da manhã, o trânsito aí está tranquilo, fluindo, sem retenções, nada que venha atrapalhar a sua vida, motorista. Próxima câmera, Avenida Visconde de Jequitinhonha. Olha só como está a situação do trânsito, aí também aparentemente bem tranquilo o trânsito, nenhum ponto de congestionamento, o trânsito está fluindo, sem retenções. Você viu, o sinal estava fechado agora abriu, os veículos trafegando aí sem nenhuma complicação, o trânsito está fluindo sem retenções. Vamos à próxima câmera, está ali na Avenida José Estelita, Engenheiro José Estelita. Olha só como está a situação do trânsito também. O trânsito aí está tranquilo, sentido centro do Recife, também sentido Zona Sul, nada que venha atrapalhar a sua vida, motorista. Olha só como está a situação do trânsito. Poucos veículos, está fluindo sem retenções. E essas foram as dicas do trânsito desta manhã aqui no nosso programa. E hoje, no assunto do dia, estamos falando sobre os cuidados com a visão. Isso mesmo, você que está em casa se preocupa aí com sua visão, então preste atenção que vamos trazer muitas dicas e informações sobre este tema para você que está em casa. A gente separou aqui alguns mitos e verdades sobre este tema, porque quando as pessoas elas procuram alguma coisa, né, sobre um determinado tema, sempre utilizam ali como fonte de pesquisa a internet, mas também
tem um perigo que às vezes na internet, principalmente ali nas redes sociais, tem muitos mitos a respeito de vários assuntos, e para não deixar você que está em casa com mais dúvidas, vamos esclarecer a partir de agora o que é mito e o que é verdade sobre a visão. Vamos conferir aqui a primeira informação e com a ajuda da nossa convidada, ela vai nos ajudar a entender se trata de um mito ou de uma verdade. Olha só o que diz essa primeira informação. Só é preciso visitar o oftalmologista quando surge ali algum incômodo ou problema nos olhos. Mito ou verdade? Não, é mito. Até mesmo porque tem algumas patologias oculares que só são diagnosticadas no consultório. Tá certo? O glaucoma, por exemplo, não dói, não incomoda, e quando o paciente às vezes vai numa consulta, a gente consegue diagnosticar que ele está com a pressão alta do olho, que ele tem uma alteração no nervo do olho, então não é, isso é mito. Tem que fazer a consulta regularmente. De quanto tempo esse regularmente? Veja só, pessoas saudáveis, a gente orienta que uma vez por ano, tá certo? Qualquer paciente que tem algum tipo de patologia relacionada a um diabético, uma pessoa que é hipertensa, uma pessoa que faz uso de algumas medicações para tratamento de artrite reumatoide, então, assim, tem que fazer uma consulta com regularidade, às vezes, menor. Às vezes, a cada 6 meses. É bem particular. Mas, em geral, se todo mundo conseguisse fazer uma consulta com 1 ano, no máximo 1 ano e meio, seria bem prudente. Eu acho que é importante. E se tem ali um histórico familiar de alguns problemas também na visão? Também, doutora? Isso. Tem que acompanhar esse raciocínio. Tem. Pessoas que têm um histórico de glaucoma na família, tem mais chance de desenvolver. Pessoas que têm história de catarata precoce, pessoas que têm história de estrabismo. O próprio ceratocone que a gente falou anteriormente é importante. E assim, é importante começar desde cedo. A primeira consulta que a gente faz o teste do olhinho é feito já na maternidade, né? Em alguns serviços de saúde aqui de Recife já está previsto, mas quando não, tem que ser feito pelo oftalmologista pelo menos o primeiro mês. Porque algumas patologias da criança, principalmente, se a gente diagnostica precocemente, consegue tratar sem ter nenhum dano. Nesse teste do olhinho, geralmente começa a diagnosticar o que, por exemplo? Veja só, o teste do olhinho, a intenção é diagnosticar se a criança tem alguma normalidade na transparência do olho, tá certo? Então, crianças que nascem com uma mancha na córnea, crianças que nascem com catarata congênita, crianças que tiveram que a mãe teve algum tipo de problema na gravidez relacionado a doença infecciosa, como o próprio Zika, esses que agora, as arboviroses, né, que ficou tão em moda, a toxoplasmose. Então, essas pessoas, ela tem a obrigação de fazer. Porque às vezes a mãe até teve a doença e não sabe que teve. E a gente consegue diagnosticar na criança que ela tem algum tipo até de cicatriz que vai impedir de ela enxergar a longo prazo. Ok, vamos à próxima informação. Outra tela aqui, vamos descobrir se é mito ou verdade que forçar a vista, né, pode causar ali dor na cabeça, às vezes muito tempo exposto a uma determinada atividade que vai forçar um pouco mais, no caso, às vezes a leitura, né? Isso. Quando a letra também é muito pequena ali de alguns textos e você fica ali forçando. Às vezes o comum é fazer assim com os olhos, né? Forçar, fechar um pouco mais os olhos. Isso aí, doutora, vai dar dor de cabeça? Vai dar dor de cabeça. O que acontece? Para a gente enxergar, principalmente para perto, tá certo? A gente precisa ter uma musculatura dos olhos ao redor, para a gente movimentar os olhos para cima, para baixo, para a direita, para a esquerda. Faz um movimento que a gente chama de convergência, né? Que é o que a gente chama de casar-olho, né? Então, o que acontece? Então, se a pessoa tem, às vezes, um déficit dessa musculatura, então, quando você fica muito tempo fazendo atividade, principalmente de perto e leitura, essa musculatura força. Então, se você fizesse um movimento repetitivo com o braço o dia inteiro nesse sentido, no final do dia, seu braço já está cansado. Com o olho é a mesma coisa. Esses músculos que a gente tem ao redor do olho, que a gente chama de musculatura extraocular, se você força muito ao longo do dia, então isso daí pode provocar dor de cabeça sim. Pode provocar dor ao redor dos olhos, na fronte, né? Que a gente, às vezes até algumas pessoas dizem, não, doutor, eu estou com dor de cabeça, eu vim saber se é por isso. É o que eu oriento. Tem que fazer consulta no oftalmologista, no neurologista, dependendo de como for, porque assim, a dor de cabeça que você acorda com ela, geralmente não é da visão. Porque você passou o dia, você dormiu, você relaxou essa musculatura, né? Ou então aquela dor de cabeça que piora quando você faz algum tipo de esforço, tipo baixar a cabeça, então às vezes está mais relacionado com os seios da face, então o otorrino também tem que ser consultado. Mas se você fizer atividade de leitura, principalmente se você tem um erro refracional, que a gente chama não corrigido, pode dar dor de cabeça sim. Ok. Ótimo esclarecimento. Agora vamos à próxima tela. Vamos saber se é mito ou se é verdade que assistir televisão de perto ou ficar muito próximo ali à tela no computador, isso prejudica a visão? Prejudica. Foi isso que a gente falou no bloco anterior. Então a gente já sabe que
quando a criança, até chama às vezes a atenção, que a criança às vezes fica muito de perto para enxergar, né? Ou então às vezes um adulto que nunca teve a oportunidade de ir no oftalmologista, às vezes é porque ele tem um grau que impede de ele enxergar. Então isso aí a gente consegue resolver sem problema. A televisão, o tablet, o celular, tudo isso, como eu falei, eles emitem a luz azul, tá certo? Então a luz azul, ela provoca um dano tanto à superfície do olho, tanto quanto na parte interna. Então, não é indicado fazer um uso contínuo. O que a gente orienta é o quê? A pessoa passou 1 hora, 1 hora e meia. Pessoas que trabalham no computador, que têm essa necessidade, né? 1 hora, 1 hora e meia, descansa um pouco, entendeu? Usa um lubrificante, protege a superfície do olho e também tem a opção de as pessoas usarem uma lente que faz essa proteção contra a luz azul, que já existe no mercado. Ok, vamos à próxima informação. Próxima tela, será mito ou verdade que olhar diretamente ali para o sol pode prejudicar a visão? Muito. Existe uma doença chamada queimadura macular solar, tá certo? Não é indicado de jeito nenhum. Por quê? Porque se a mácula, se a mácula for atingida por um raio solar, ela queima. E uma cicatriz na mácula prejudica bastante a visão. A pessoa pode cegar por isso. Não tem necessidade de estar olhando para o sol. Não tem necessidade. Até mesmo porque, assim, quando tem aqueles episódios de eclipse ou coisa parecida, então o que a gente orienta? Até algumas pessoas usam uma película de raio-x, né, que filtra, né, ou então o próprio óculos de sol, que ele tem o fator de proteção. Mas você vai olhar por alguns segundos com a proteção na superfície do olho. Olhar diretamente é totalmente contraindicado. Ok, próxima informação, próxima tela, será mito ou verdade que óculos de sol, eles são importantes para proteger os olhos somente no verão? Mito ou verdade? É mito porque não é só no verão, né? Então, assim, nós vivemos no Nordeste que a gente tem sol quase o ano todo, né? Então, tem que proteger. Porque às vezes o pessoal, eu coloquei um boné, mas o boné não protege dos raios que são refletidos, por exemplo, da areia branca, da praia, da luminosidade que vem do chão. Então, tem que usar o óculos de sol o tempo todo. O ideal seria o ano todo. Pessoas que moram em países mais frios, que tem neve, a neve reflete demais a luminosidade. Então, tem que proteger o tempo todo. O indicado seria que todo mundo usasse óculos de sol, e como ela falou na reportagem, o tempo todo desde criança. Ok, vamos à próxima tela. Outra informação, vamos descobrir se é um mito ou se é verdade que os óculos escuros de qualidade duvidosa fazem mal à saúde. E aqui eu complemento, muito mal à saúde, como a gente acompanhou na reportagem. Muito mal, muito mal. Muito mal mesmo, é porque se você coloca um óculos que você acha que está protegido, né, você se aventura, você não vai ter proteção ali nenhuma, né? Se você não tem certeza que ali tem uma película protetora de raio ultravioleta, então é a mesma coisa que você não está usando, só vai ficar bonito na foto, mas não tem intenção nenhuma para proteger o olho, não. Um barato que sai muito caro. Muito caro, muito caro. Não tem como reverter, até mesmo, né? Porque, assim, se você pensar que uma pessoa que tem uma cegueira, né, o quanto ela custa para o país, né, em termos de benefício, o quanto se gasta de tratamento, a própria pessoa mesmo tendo que depois usar colírios, fazer tratamento de alto custo, né, porque são tratamentos de alto custo. Então, é muito melhor prevenir investindo num óculos de sol de qualidade. Ok, vamos à próxima tela. Outra informação, mito ou verdade, que ler ali em ambientes escuros prejudica a visão, doutora? Veja só, isso aí é até uma pergunta que meu filho disse, mãe, será vai falar disso? É o seguinte, no ambiente escuro, tá certo? O que acontece? A pupila da gente, que é essa parte que as pessoas chamam de menina do olho, que é a parte escura, né? Ela fica dilatada. Tá certo? Quando ela dilata, a gente não consegue enxergar com nitidez, porque a gente usa umas células chamadas bastonetes, que tem lá dentro do olho, tá certo? E os bastonetes, eles são feitos para uma visão que não exige detalhes. É a visão em preto e branco, é a visão da periferia. Então, quanto menos luminosidade tiver no local, você vai ter uma dificuldade maior de focar aquele objeto que você quer ler. Então, por quê? Porque a pupila fica mais aberta. Então, o ideal é ler com foco sobre o objeto que você quer examinar, tá certo? Então, assim, não é que faz mal, que você vai provocar uma cegueira, mas você não vai ter uma qualidade visual boa, e segundo, você fica forçando a musculatura, porque a pupila fica tentando fechar para poder ter um foco de visão, só que ela não consegue porque a luminosidade é pequena. Então, o ideal é que coloque pelo menos assim, uma luz no ambiente, se você está lendo aqui, que a luz esteja focada no local onde você vai ler. Não tem necessidade não é bom não fazer isso no escuro.
Ok, vamos à próxima tela. Outra informação, mito ou verdade, que uma dieta equilibrada ali ela pode ajudar na saúde também dos olhos? Existe essa influência da alimentação? Com certeza. Veja só, como ela também falou na reportagem, existe alguns... A visão, para ela ter uma boa qualidade, o olho para funcionar, ele precisa de alguns elementos que a gente consegue na dieta, né? Que é o beta-caroteno, que a gente tem nas leguminosas laranjas, né? Cenoura, o abóbora, a laranja, essas coisas assim. A vitamina C, tá certo? A vitamina E também é importante. Então, o zinco também é importante. Então, qualquer alimento que a gente chama de antioxidante, tá certo? Ele vai retardar a morte celular, que a gente chama de apoptose, que está programada. Porque a gente vai envelhecendo e as células da gente vão morrendo. Então, se você tem uma dieta equilibrada, tá certo? Você retarda muito isso. E principalmente os pacientes, assim, em especial aqueles pacientes que são diabéticos e hipertensos. Porque não adianta a gente já tem vários recursos para tratamento de retinopatia diabética, mas se o paciente não tiver uma dieta bem equilibrada, tá certo? Com auxílio do nutricionista, do endocrinologista, assim, comendo os alimentos que ele pode comer, então eu acho que uma dieta equilibrada é importantíssimo para a saúde do olho. Tão importante como você usar o óculos ou você usar o lubrificante. Ok, vamos à próxima tela descobrir se trata de um mito ou de uma verdade. Olha só o que diz essa informação. Não é preciso de prescrição médica para usar colírio. Mito ou verdade? Veja só, é um mito porque é o seguinte. Qualquer colírio que não seja prescrito pelo oftalmologista, porque às vezes é muito comum o paciente chegar numa farmácia, alguma coisa desse tipo, pedir ao balconista, às vezes nem consulta o farmacêutico, e ele pega um colírio, que é muito comum, um colírio clareador. Estou com o olho vermelho, boto um colírio clareador. Os colírios clareadores, por exemplo, eles só podem causar um dano horrível, tanto à superfície do olho, quanto às vezes ao próprio coração. Porque para clarear o olho, a gente usa uma substância que é muito parecida com a adrenalina. Então tem gente que tem às vezes taquicardia, aumento da pressão arterial, e não por fazer uso indevido. Então, assim, às vezes você até consegue comprar um colírio, tipo assim, lágrimas artificiais, não são necessárias receitas médicas para comprar. Só que tem que ter uma orientação do médico do colírio que você vai usar, tá certo? Às vezes colírios que são vendidos sem receita médica, às vezes pode provocar glaucoma, pode provocar catarata, entendeu? Então você pode até comprar sem estar com a receita na mão, mas com a orientação do médico, isso é importante. O soro fisiológico também precisa de prescrição médica? Em quais casos a gente utiliza o soro fisiológico? Veja só, o soro fisiológico, como o próprio nome diz, é uma solução fisiológica, né? Então é parecida com o que a gente tem no organismo da gente. Então, o soro fisiológico ele pode ser usado para fazer a higiene do lado de fora do olho. Numa situação, às vezes, de uma emergência, que você, entre um soro fisiológico e uma água de torneira, o soro fisiológico é muito mais adequado, porque a água de torneira tem elementos que podem irritar o olho, né? O cloro, propriamente dito. Ou então, assim, numa situação que você queira, basicamente para fazer higiene, tá certo? Ou nessas situações assim. A gente não indica fazer uso do soro, por quê? Porque aquela garrafinha do soro, quando a gente abre, ela deixa de ser estéril. Então, por mais que você mantenha na geladeira por 15 dias, depois daquele período, depois que ela está aberta, ele pode começar ali a proliferar algum tipo de bactéria, tá certo? Que a gente não consegue, porque o soro não tem um conservante que mate esse tipo de bactéria. Então, o ideal é você usar o soro, eventualmente, para fazer algum tipo assim, caiu alguma coisa no olho, aí você pode lavar com o soro, mas o soro tem que estar novo, né? Tem que ser aberto ou até no máximo 15 dias mantido na geladeira. Ok, vamos à próxima tela. Outra informação para deixar você muito bem informado a respeito aí da saúde dos seus olhos. Será mito ou verdade? Não se deve dormir com lentes de contato. Veja só, isso é uma verdade, certo? Por quê? A lente de contato, ela funciona como um corpo estranho, tá certo? Então, eventualmente, em algumas situações, a gente usa a lente de contato, tá certo? Como tratamento, que é o que a gente chama de lentes de contato terapêuticas, tá certo? Então, isso é feito com a supervisão do médico e com a orientação do médico. Então, às vezes, um paciente que teve uma lesão no olho ou que teve um trauma ocular, que a gente opta por colocar uma lente de contato que a gente chama terapêutica. Então, ele, às vezes, pode ficar até uma semana, 10 dias, dormindo com a lente, mas ele vai estar sempre usando um colírio, tá certo? Antibiótico associado, que protege de qualquer outro dano maior. Uma pessoa que às vezes tem uma doença que a gente chama a ceratopatia bolhosa, que às vezes ela está aguardando um transplante, que a córnea é muito dolorida, então a gente usa uma lente de contato terapêutica. Então, mas esses pacientes são monitorados pelo médico.
O usuário de lente de contato normal, assim, que usa para enxergar, que a gente chama, né? Então, esses usuários, em geral, eles fazem o quê? Eles passam o dia com a lente, dormem com ela, acordam e continuam com ela. Sem ter, às vezes, o cuidado de... Às vezes lavam com soro, que não é a melhor opção. Sem ter o cuidado de higienizar a lente durante aquele período, né? Sem usar, às vezes, um lubrificante de maneira adequada. E outra coisa também é que existem lentes específicas que você pode dormir com ela. Existem lentes que elas são feitas para isso. Você usa, aquela pessoa que às vezes tem dificuldade de tirar e botar, então você coloca uma lente, você passa 7 dias, você pode dormir com ela, mas depois de uma semana aquela lente deve ser descartada, tá certo? Então assim, não se deve dormir com a lente de contato, a não ser que você tenha uma orientação do seu médico que você pode fazer aquilo. Antigamente era mais comum, né, lente de contato para mudar a cor do olho, né? Não, ainda é muito comum. Até mesmo porque, assim, antigamente só se tinha lente de contato para mudar os olhos. Assim, ela não tinha nenhum efeito, era o que a gente chama estético, né? Aquela pessoa que queria variar no visual. Só que hoje em dia existe a lente de contato, que ela corrige o grau da pessoa e também muda a cor do olho. Então, algumas pessoas, e tem a lente de contato que é colorida porque a pessoa tem algum tipo de alteração nessa parte colorida do olho, por exemplo, por algum tipo de patologia, às vezes que a pessoa já nasce com ela, a gente não tem a íris, que é a parte colorida, totalmente anatomicamente perfeita, então a gente coloca para poder evitar uma fotossensibilidade. Ou então, às vezes, um paciente que teve um trauma, que ficou com uma lesão na córnea, que fica antiestético, então a gente também orienta o uso da lente de contato colorida. Entendeu? Ela não é só a estética, não, ela também tem sua função oftalmológica. Ok, vamos à próxima tela. Outra informação, mito ou verdade, a cenoura faz bem para a visão. A gente falou agora há pouco, né, doutora? Faz bem para a visão porque ela é muito rica em beta-caroteno, tá certo? Mas assim, também se você comer muita cenoura, vale ressaltar, você vai ficar com as mãos amareladas. Então tem algumas pessoas que têm, e a cenoura, como ela também interfere no pigmento da pele, algumas pessoas que comem muita cenoura têm uma facilidade maior de ter a pele mais bronzeada, né? Então tem que ter esse tipo de cuidado. Ele é bom, mas tudo em excesso também pode ser prejudicial, tá certo? Ok, vamos à próxima tela. Outra informação, será mito ou verdade? O ar-condicionado, ele resseca ali os olhos. Verdade demais, né? Então, assim, todo mundo que vive em ambiente com ar-condicionado, porque hoje em dia, como a gente vive numa cidade que é muito quente, né? Então a gente às vezes dorme no ar-condicionado, aí entra no carro com ar-condicionado, entra no escritório, né? Quando você trabalha em ambiente que tem computador, que tem que estar com as máquinas refrigeradas, tudo. Então, aí você passa o dia ali no ar-condicionado e quando você sai no final do dia, você está com aquele olho cansado, vermelho, desconfortável. Então, o ar-condicionado resseca. Então, como a gente não consegue viver sem o ar-condicionado, né? Dependendo da situação, então o ideal é o quê? Que você proteja a superfície do olho com o uso de colírios lubrificantes ou lágrimas artificiais. Ok, vamos ver o que diz a próxima tela. Outra informação, será que é mito ou verdade? Aqui também a gente falou no início do programa, né, que coçar os olhos pode causar lesão na córnea. Você que está em casa, isso aqui é verdade, né? É verdade, pode causar. Ok, vamos à próxima tela. Outra informação, será mito ou verdade que fumar prejudica também a visão? Doutor? Prejudica. Porque, veja só, se você considerar o simples fato da fumaça do cigarro, é irritante para a superfície do olho, né? Então, que é a história do fumante passivo, que também prejudica. E o próprio cigarro, como ele prejudica, ele causa alterações nos vasos sanguíneos e predispõe à opção de doenças sistêmicas, tá certo? Então, também prejudica o olho. Então, o ideal seria que a gente não fumasse, ou os viciados, né, tentassem diminuir a frequência do cigarro, porque o cigarro é muito danoso para qualquer parte do organismo. Ok, vamos a outra dica, outra informação, vamos saber se é mito ou se é verdade que os olhos também precisam de descanso. Precisam sim. Até mesmo porque é aquela história. Qualquer fator de exposição que você tenha prolongado na superfície do olho, o olho vai cansar, né? Então, não é à toa que a gente tem as pálpebras. As pálpebras servem para proteger a superfície do olho, né? De qualquer eventual dano, assim, um cisco que a gente diz que cai no olho, as pálpebras fecham instantaneamente como um mecanismo de defesa. E a gente tem que dormir algum tempo para poder proteger essa superfície do olho. Então, eles também precisam de descanso. Ler durante muitas horas seguidas pode dar desconforto na superfície do olho e na musculatura do olho. Então, o olho também precisa de descanso.
Ô, doutora, esse piscar, nesse movimento de piscar, quando a gente está lubrificando o olho, quando a gente faz isso? Porque assim, a gente tem a lágrima que sai espontaneamente, tá certo? Sem o piscar, mas quando a gente pisca, a gente ajuda essa lágrima ela se distribuir de maneira uniforme na superfície do olho. Então, alguns pacientes que têm algum tipo de alteração da motilidade das pálpebras, né? Ou porque teve uma paralisia, uma paresia, uma facial. Então a gente orienta o quê? Que aqueles pacientes que têm uma dificuldade no piscar, eles têm que usar algum tipo de colírio lubrificante, ou às vezes até gel, que proteja essa superfície do olho. Porque o piscar faz parte da fisiologia do olho mesmo. Ok, vou pedir licença aqui à nossa convidada. Você que está em casa, ainda tem alguma dúvida sobre este tema? Participa com a gente, manda essa pergunta através da nossa linha interativa, que é o 3424-1977. Liga, manda essa pergunta que daqui a pouquinho ela vai ser respondida. Manda também através do nosso WhatsApp, que é o 99418 1206, 99418 1206. Agora a gente vai a um rápido intervalo, não saia daí. Estamos de volta com mais assunto do dia e agora vamos falar mais de saúde. Vamos falar da água mineral Santa Joana, que há mais de 20 anos, a água mineral Santa Joana é sinônimo de pureza e também de qualidade, desde a captação e tubulação de aço inox até o envasamento. Esse processo é totalmente automatizado, sem qualquer contato humano. Acompanhe esse recado. O recado não vai ao ar agora não, produção. Daqui a pouquinho a gente vai mostrar esse recado da água mineral Santa Joana. Mas você que está em casa, você sabia que essa embalagem aqui é a mais leve da América do Sul? Pois é, ela é produzida com menos material e por isso ela é sustentável. O que é melhor para o meio ambiente? Sabe outra coisa boa da água mineral Santa Joana? Eu vou te dizer a partir de agora. Tem água mineral Santa Joana de vários tamanhos. Olha só, essa embalagem aqui tem 1,5 litro, tem Santa Joana também de 500 ml e 330 ml, essa menor aqui, olha só, 1,5 litro, 500 ml e 330 ml. Assim fica muito bem mais fácil, né? Muito mais fácil você levar água mineral Santa Joana para qualquer lugar. Então, por isso, beba água mineral Santa Joana, que é tecnologia a favor da saúde e também do meio ambiente. E agora a gente vai dar continuidade aqui ao nosso bate-papo. Hoje estamos falando sobre a importância de você ter cuidado aí com sua visão. No bloco anterior a gente mostrou aqui algumas telas, né, mitos e verdades a respeito desse tema. E a gente vai concluir agora trazendo mais informações para você que está em casa. Será mito ou verdade? Daqui a pouquinho a gente vai rodar mitos e verdades, porque antes a gente vai falar um pouco do glaucoma, doutora. A gente vai trazer agora algumas informações. Olha só, dados da Organização Mundial da Saúde, a OMS, indicam que 65 milhões de pessoas já foram diagnosticadas com glaucoma, isso em todo o mundo. Desse total, dessas pessoas que a gente falou, 900 mil são aqui do Brasil. Olha só, 900 mil pessoas aqui no Brasil têm glaucoma. E a glaucoma é provocada pela elevação ali da pressão ocular. É uma doença que não tem cura e quando não pode ser tratada, pode levar sim à cegueira. É muito importante a gente destacar essa questão do glaucoma. Como é que funciona esse diagnóstico, né, doutora? Se a gente fala aí que a doença não tem cura, que se não tratada pode levar à cegueira. Para tratar, primeiro tem que diagnosticar. Como é que vocês, profissionais, fazem esse diagnóstico? Por isso que, como a gente tinha falado anteriormente, é importante fazer a consulta anualmente, tá certo? Porque o glaucoma não dói, não incomoda. E às vezes a pessoa, quando chega pra gente no consultório, já está com um dano muito importante na visão. Então, o que acontece? O glaucoma, antigamente a gente achava que pressão do olho alta só significava glaucoma. Hoje em dia a gente sabe que existem pessoas que têm uma pressão que, comparada a outros da população, é normal, mas que o nervo do olho dela não suporta aquela pressão. E a gente tem o que a gente chama de glaucoma de pressão normal. Então, o glaucoma é uma doença silenciosa e que se a gente não faz os exames regularmente, que são tanto funcionais, que a gente vê para ver como é que está a função do olho em relação ao glaucoma, e os testes que a gente chama
anatômicos, né, que é tirar uma foto do nervo do olho, que é o exame da retinografia, fazer um exame que a gente chama de tomografia de coerência óptica, que é para a gente analisar as fibras que estão compondo ali aquele nervo do olho. Então, é uma doença que é prevenível à cegueira. Nem todo glaucomatoso vai cegar. Tá certo? Agora, aquela pessoa que já nasce predisposta ao glaucoma e não tem a oportunidade ao longo da vida de fazer uma consulta com o oftalmologista e diagnosticar, ela provavelmente vai ter a cegueira mesmo. Geralmente o tratamento do glaucoma é a base de colírio? Isso. O tratamento é feito à base de colírio, tá certo? A princípio a gente inicia com um colírio só a princípio, depois vai analisando o caso e a gente tem várias drogas que agem como hipotensores oculares, tá certo? São drogas que tem algumas que são mais baratas, outras que têm um custo mais elevado, mas que os municípios e a Secretaria Estadual, se aquele paciente é acompanhado num sistema de saúde único, né, no SUS, e ele não tem recurso para comprar, o Estado fornece. Se ele tiver acompanhamento, vai com a receita do médico, ele tem um diagnóstico, então ele pode, mesmo assim, sendo um tratamento que é caro, mas o governo subsidia isso, tá certo? E uma outra coisa também é que algumas pessoas, ao longo do tempo, a gente tenta tratar com colírio, mas não consegue. O que a gente chama irresponsivo, né? Então, nesses casos, a gente tem que optar por fazer a cirurgia. Não é todo paciente que tem necessidade de fazer cirurgia de glaucoma, não. Mas, às vezes, tem uma indicação. No caso, tem familiares ali com glaucoma, né? Aumenta o risco? Aumenta. A gente sabe que quem tem pai, mãe, pais em primeiro grau, né? Até avó também, que tem glaucoma, tem uma predisposição maior. Pessoas negras também têm uma predisposição maior. E a gente também sabe que algumas patologias pessoas que têm alterações dos vasos sanguíneos, tá certo? Que em relação à aterosclerose, que são aquelas placas de gordura, elas também podem desenvolver um glaucoma. Por quê? Porque altera o fluxo de sangue para o nervo do olho. Então, às vezes, ela tem uma doença do glaucoma que não é pela pressão, mas é por um problema vascular. Ok, agora a gente vai responder a partir de agora as dúvidas que chegaram através da nossa linha interativa e também através do nosso WhatsApp. Você que está em casa, tem alguma dúvida ainda sobre este tema? Manda pra gente, 3424-1977, linha interativa. Você também pode mandar essa dúvida através do nosso WhatsApp, que é o 99418-1206, 99418-1206. Agora a gente vai repassar aqui algumas das dúvidas que chegaram através da nossa linha interativa. Muitas pessoas aqui participando. Vamos lá, fazer a triagem aqui. São várias perguntas que chegam desde cedo. Vamos lá aqui passar a primeira pergunta para a nossa convidada. A pessoa não se identificou, mas disse que tem 45 anos. Gostaria de saber o que é que está acontecendo com a visão. Está com muitas dores no olho, muitas dores no olho esquerdo ali e vendo um pouco embaçado. Ela diz que tem algo no olho que tá usando isso. Meu olho é como se fosse uma lanterna acesa dentro dele, né? Como se fosse um espelho. E um bichinho assim passando, ela não consegue ler direito. E bem de longe assim, ela acha que está perdendo a visão, doutora. Isso é muito sério. Acho que são moscas volantes, né? Isso, que a gente conhece. Justamente. Porque assim, dentro do olho, para o olho ser túrgido, né? A gente tem uma gelatina chamada vítreo. Então, esse vítreo, ele sofre um processo chamado cinérese vítrea, que é a degeneração normal, fisiológica desse vítreo. Então, quando a pessoa tem essa degeneração do vítreo, então, ele vai formando como se fossem uns vacúolos, umas bolinhas dentro do olho, que é o que a gente chama de moscas volantes. Tem alguns pacientes que referem ver as mosquinhas passeando, tem outros que referem ver teias de aranha, tem outros que referem ver galhos de árvore. Então, toda vez que você movimenta o olho, tá certo? Então, aquela gelatina, ela fica se movimentando ali e faz esse movimento que a gente chama de mosca. Só que essa gelatina do olho, ela está aderida na retina, tá certo? Então, a retina é o órgão mais nobre do olho, porque se a retina tiver algum dano, ela não consegue capturar as imagens e levá-la para dentro, para o cérebro. Então, quando essa gelatina, ela se descola um pouquinho do olho, quando esse vítreo se descola um pouquinho do olho, então ele dá uma sensação de flash de luz, como se tivesse uma luz acendendo. Então, pode ser isso que ela está dizendo, que é como se fosse um espelho ou uma luz no olho dela. Então, isso é uma coisa que a gente chama de fotopsia.
Então, quando a pessoa tem esse tipo de problema, é indicado fazer uma avaliação oftalmológica, tá certo? Com um exame chamado mapeamento de retina, porque, às vezes, quando essa gelatina ela se descola dessa parte do olho chamada retina, ela pode causar algum dano. Às vezes não causa nada, tá certo? Mas às vezes pode causar algum dano, às vezes pode causar alguma rasgadura, algum sangramento, que pode regredir espontaneamente, mas que não. Às vezes tem que fazer algum tratamento para sanar o problema. A mosca, ela não desaparece, tá certo? Ela vai ficar vendo a mosca o tempo todo, porque a degeneração depois que ocorre, ela não volta, a gelatina ela não volta a se formar com uma gelatina. Só que assim, você vai ver, principalmente quando você estiver em ambientes muito iluminados, tá certo? Quando você estiver com algum tipo de estresse emocional, a pessoa vê mais. Ou então quando você estiver olhando para uma superfície muito branca, tá certo? Então, são essas três principais alterações, assim, as principais motivações que o paciente nota. Agora, o paciente vai estar o tempo todo com aquilo ali dentro, só que ele vai notar mais nessas circunstâncias, tá certo? Mas o indicado seria ela procurar fazer uma avaliação oftalmológica para poder identificar se causou algum tipo de dano ou não à retina dela. Ok, temos aqui a Célia Regina, ela diz que a mãe tem 87 anos, tem catarata ali avançada, enxerga muito pouco, né? Ela faz, mas mesmo assim, ela faz tudo sozinha, costura, também cozinha. O que é que ela deve fazer nesse caso da mãe ter catarata avançada? O que é que ela deve... ela diz que já procurou a Fundação Altino Ventura, mas não disse se teve sucesso no atendimento, né? Veja só, a catarata, como eu falei, se ela tem 87 anos, o cristalino dela também tem 87 anos, tá certo? Às vezes eu digo assim, que acho que Deus, quando fez a gente, achou que quando a gente ficasse mais velho, ia precisar de ter uma visão melhor para perto. Porque quem tem um cristalino cataratoso, às vezes tem uma visão muito melhor para perto. Agora, em compensação, ele não tem nitidez na visão de longe. Ele vê embaçado, ele vê com a distorção das cores. Então, no caso dessa senhora, ela consegue cozinhar e fazer as atividades dela, porque o mundo dela provavelmente vai ser um mundo mais de perto, tá certo? Agora, se você conseguir botasse ela para dirigir um carro ou sair na rua para pegar um ônibus, ela com certeza não vai conseguir. Porque o cristalino fica embaçado, a princípio embaçado, e depois ele chega a ficar até marrom. Imagina o que é você querer enxergar por um vidro que está todo riscado, ou todo amarelado, ou até com a tinta marrom pintando ele. Você não vai conseguir enxergar com nitidez do outro lado. Você até enxerga, mas não tem nitidez. Então, em alguns casos, principalmente no caso dessa senhora, já que ela está com esse déficit visual, o ideal realmente é fazer uma avaliação e provavelmente poderia se propor a cirurgia de catarata realmente para ela, que é a facectomia, para trocar o cristalino por um transparente. Ok, temos aqui a participação agora da Josiane, 45 anos, ela diz que tem miopia e astigmatismo, né? Estou sem óculos e no momento não consigo nem assistir, só estou ouvindo o que vocês estão falando aí no programa. Também ela diz que não consegue ler por muito tempo, pois acaba cochilando, acaba dormindo, né? Mesmo tendo feito pouca leitura. Tem também aqui, isso pode ser, essa questão de cochilar quando está lendo, pode ser algum problema ali na visão? Não, no caso dela, veja só, se ela é míope e astigmata, né, então ela vai ter uma qualidade de visão boa para perto. Ela não consegue ver para longe sem os óculos. Então, ela, para enxergar igual às outras pessoas, ela realmente precisa de um óculos. Então, no caso dela, como ela tem um astigmatismo associado, é aquilo que eu falei. O astigmata, ele não vê uma imagem nítida. Ele vê uma imagem como se a gente via antigamente nas televisões, como se tivesse um fantasma, né, aquela sombra. Então, imagina que você querer fazer uma leitura durante um período de, sei lá, 10, 15, 20 minutos até 1 hora, e você ficar vendo o tempo todo as letras embaçadas. Então, você não vai ter nitidez visual e, consequentemente, o nosso sistema óptico, ele tenta focar a imagem, que é justamente através da pupila, focando aquela imagem para tentar ter a nitidez. Só que se você tem um erro refracional, não tem foco, o foco não se forma. Então, isso pode dar o cansaço e por isso que dá o sono. Tá certo? Então, às vezes, o que ela precisaria realmente era fazer uma nova consulta para corrigir, começar a usar os óculos novamente. Ok, temos aqui outra dúvida, Silvana Silva, de Boa Viagem. Ela diz que ela quer saber o seguinte: ela usa óculos há 4 anos e só enxerga de perto, de longe não enxerga nada. Ela diz que quebrou ali os óculos sem querer e passou mais de 6 meses sem fazer outro. Quando ela foi fazer o novo exame, aumentou ali o grau. Ela queria saber por que aumentou o grau, queria saber o porquê, se o meu caso quer saber se pode estacionar ali o grau, né? E outra dúvida dela é que tipo de óculos eu posso usar, bifocal ou normal, pois está usando só para longe, mas incomoda bastante para perto e não posso ficar
na claridade, porque essa claridade também incomoda. São várias perguntas aqui, né? Vamos ver. Ela quer saber porque se pode estacionar ali o grau, já que ela disse que passou 6 meses, aumentou. Porque é o seguinte, o grau ela provavelmente deve ter, se ela enxerga bem para perto e não enxerga bem para longe, ela deve ter miopia e astigmatismo. A miopia é um grau que ele evolui com o tempo, tá certo? Então, em geral, pessoas acima dos 25 anos já têm um grau estabilizado. O normal, a maioria da população é isso. Mas pode acontecer de a pessoa ter esse grau aumentando. Então, no caso dela, ela primeiro tem que fazer a consulta, voltar a usar os óculos que corrigem para ela enxergar para longe e para perto. Se ela tem abaixo dos 40 anos, tá certo? Então, ela vai conseguir enxergar para longe e perto com o óculos dela ou sem o óculos, para longe e perto sem os óculos ou com os óculos dela. Por quê? Porque o míope, ele consegue enxergar de perto, tá certo? Então, ele não precisa desse recurso de estar o tempo todo com os óculos para fazer uma leitura de perto. Se quando ela faz a leitura de perto, ela tem desconforto, é porque além da miopia, ela provavelmente deve ter o astigmatismo associado. Então, ela deve fazer a consulta, avaliar o quanto o grau aumentou. Por quê? Existe uma progressão que é por conta do crescimento, por exemplo, um adolescente na fase do estirão, a miopia dele em geral cresce mais, porque o olho cresce mais um pouquinho e, consequentemente, o grau cresce junto. Pessoas que têm já tá uma idade adulta, às vezes o grau cresce, porque hoje em dia, principalmente, todo mundo precisa ser um pouco míope para poder enxergar sem os óculos. Principalmente porque a gente usa muito o celular, essas coisas. Então, o cristalino da gente, ele fica um pouco mais entumecido para poder a gente conseguir enxergar melhor de perto. Então, às vezes, o míope, que tem às vezes uma miopia ali estabilizada, pelo uso frequente da visão de perto, ele começa a ter essa miopia aumentada, tá certo? Então, é importante que ela faça uma avaliação e faça um acompanhamento. Porque, assim, para uma pessoa que é míope, passar 6 meses sem óculos, o mundo dela está a, no máximo, 3 metros ao redor dela. Porque mais do que isso, ela não vai conseguir enxergar, não. Em relação à lente, bifocal ou normal? Veja só, as lentes podem ser monofocais, que é uma visão só, quando a pessoa só tem um tipo de grau, que é para enxergar de longe. Quando a pessoa tem a necessidade de enxergar de longe e de perto, existem as lentes que a gente chama de bifocais e multifocais. As bifocais eram que acho que provavelmente nossos avós usavam, né? Que é aquela que tem uma divisória. Você tem uma lente em cima do óculos e outra parte de baixo tem outra lente. E existe a multifocal, que é uma lente que tem uma qualidade de visão melhor. Por quê? Porque ela tem um corredor de visão. A pessoa, numa mesma lente, ela consegue enxergar para longe, tem uma visão intermediária, que é o que a gente usa no computador, no tablet e tudinho, e consegue ler de perto também. Então, existe essa opção. Agora, em geral, as multifocais só são indicadas para pacientes que têm uma dificuldade para longe e para perto, tá certo? Que não se corrige numa monovisão. Ok, vou pedir licença mais uma vez aqui a nossa convidada. A gente agora vai um rápido intervalo, daqui a pouquinho tem mais assunto do dia. Até já! Estamos de volta com mais assunto do dia e a partir de agora vamos conferir as oportunidades de emprego no quadro Há Vagas. Atenção, você que está em casa em busca de uma recolocação no mercado de trabalho, que tal iniciar mais uma semana em busca dessa recolocação no mercado de trabalho? Vamos dar uma ajuda a você que está em casa, mostrando aqui algumas oportunidades de trabalho. Vamos conferir juntos aqui no nosso telão. Olha só, 2 vagas para supervisor comercial, exigência de ensino médio completo, experiência de 6 meses, salário R$ 1.250. São 2 vagas para supervisor comercial. Vamos conferir juntos aqui mais oportunidades de trabalho. Olha só, a próxima vaga para você que está em casa nos acompanhando, são 5 vagas, na verdade, para consultor de vendas. Exigência de ensino médio completo, experiência de 6 meses, R$ 1.000 é o salário. São 5 vagas para consultor de vendas. Vamos conferir juntos aqui no nosso telão mais oportunidades de trabalho. Olha só, mais uma dica, será que você se enquadra aí nessa próxima vaga? São 4 vagas para operador de caixa, exigência de ensino médio completo, experiência de 6 meses, R$ 889 é o salário. Você que está em casa se interessou por uma dessas vagas, elas são do Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda.
Ele fica localizado ali na Avenida Rio Branco, número 155. O telefone de contato, papel e caneta na mão, anote aí direitinho, é o 3355-2900, 3355-2900. Muito boa sorte para você que está em casa em busca de uma recolocação no mercado de trabalho. Agora vamos seguir aqui com o nosso programa respondendo as dúvidas que chegaram através da nossa linha interativa. Você que ligou, mandou aí sua pergunta, preste atenção que vamos responder a partir de agora. Vamos conferir aqui a primeira pergunta para a nossa convidada de hoje. Hoje no programa estamos falando sobre os cuidados aí com a visão. A primeira pergunta é da Ana Antônia de Paulista, 64 anos. A dúvida dela é a seguinte: fiz uma cirurgia no olho esquerdo. Quando a minha pálpebra ela bate, ela sente uns cistos ali no olho, né? Já no direito ela fez a cirurgia e não tem problemas. O que é que isso pode estar acontecendo? O que é que pode estar acontecendo com o olho esquerdo da Ana Antônia, que ela sente ali uns cistos no olho? Certo. Dona Ana Antônia, se a senhora fez uma cirurgia da pálpebra, tá certo? Que corrigiu as duas pálpebras, às vezes o que pode estar acontecendo é que quando a senhora pisca, às vezes pode ser algum tipo de mal oclusão da pálpebra que pode dar um desconforto, tá certo? Se a senhora fez às vezes uma cirurgia de catarata ou de glaucoma, uma cirurgia intraocular, o que acontece? Quando a gente mexe na superfície do olho, então a gente, querendo ou não, a gente tira um pouco da proteção do olho. Então aquele olho ele fica com uma cicatriz mesmo que mínima. Então às vezes, por que no olho só e não os dois? Porque cada olho tem suas particularidades, né? Uhum. Então, às vezes, o que pode estar sendo é só uma má lubrificação da superfície do olho e que a senhora, com a ajuda de um colírio lubrificante, a senhora pode tentar resolver. Agora, é bom a senhora conversar com o médico da senhora para ver se tem algum tipo de sutura que pode ter ficado ou se é só uma má lubrificação mesmo. Tá certo, Dona Antônia? Ok, vamos à próxima pergunta. Outra dúvida que chegou através da linha interativa. Cláudia Vieira, de Casa Amarela, 56 anos. A dúvida dela é a seguinte: o que acontece, né, se não operar o olho com pterígio? Pterígio, isso. O que acontece e qual o colírio mais indicado nesse caso? Veja só, o pterígio é que as pessoas chamam vulgarmente de uma carnosidade, né, que na verdade é um tecido fibrovascular, que ele fica na superfície do olho, e é muito comum nessa região que a pálpebra não cobre. Tá certo? Então o pterígio, às vezes, ele tem vários graus, e o pterígio pequeno, às vezes, não tem necessidade realmente de operar. Até mesmo porque quando a gente opera, ele pode recidivar, ele pode nascer de novo, né? Então, a indicação, primeiro, só tem necessidade de obrigação formal de operar um pterígio. Primeiro, se ele atrapalhar a sua visão. Segundo, se você tiver processos inflamatórios de repetição que incomodem, ou então pelo fator estético. Tá certo? Hoje em dia já se tem técnicas mais modernas que você tira o pterígio, faz o que a gente chama de um transplante, autotransplante, que você tira um tecido saudável da própria superfície do olho e coloca no lugar do pterígio, e que evita que esse pterígio cresça novamente. Mas o que é mais importante é assim, o uso do colírio, ele não vai fazer com que o pterígio desapareça. Ele vai fazer com que ele não incomode, que ele não fique vermelho, que você não tenha a sensação de corpo estranho, tá certo? Agora, o principal é proteger com óculos de sol, porque quanto mais sol você levar no pterígio, mais essa carnosidade vai crescer, tá certo? E também fazer uso de um colírio lubrificante. Eu acho que eu respondi a pergunta, Dona Cláudia. Ok, vamos agora à próxima pergunta. Outra dúvida do Jair Albertin, do Jordão Alto. A dúvida dele é a seguinte: o que é que ocasiona, né, a visão embaçada? Vários fatores, veja só. Para a gente enxergar, a gente tem que ter uma superfície do olho. O olho tem que estar totalmente transparente, desde a parte de fora, que é a parte da... Primeiro, o filme lacrimal tem que ser de boa qualidade, a córnea tem que ser transparente, a gente tem que ter um cristalino transparente e tem que ter uma retina saudável. Uhum. Então, se você tiver alguma alteração todos esses órgãos, você pode ter um embaçamento visual. O embaçamento visual pode ser corrigido com o uso de lágrimas artificiais, pode ser corrigido através de óculos, pode ser corrigido através de cirurgia. Então, é necessário que o senhor realmente procure um oftalmologista, faça a consulta, para saber o que está causando esse embaçamento, né? Porque não é normal a pessoa enxergar embaçado, não. Ok, vamos agora a mais uma dúvida, mais uma pergunta que chegou através da linha interativa. Janda Gomes, 67 anos, de Jaboatão dos Guararapes. A dúvida dela é a seguinte: o médico disse que eu tenho glaucoma. Eu já tive um derrame no olho e fiz cirurgia de catarata nos 2 olhos.
Estou esperando para fazer um exame de retina há 5 meses e estou com os meus óculos vencidos desde esse tempo, né? O uso de colírios e lubrificantes, ela diz que usa, né? Os colírios e lubrificantes, e os meus olhos, eles doem muito. Quais os prejuízos para a minha visão, já que eu ainda não consegui fazer esse exame por conta da demora da consulta? Veja só, dona Janda, é o seguinte, se a senhora tem o glaucoma, tá certo? A senhora tem que realmente fazer uso regular do colírio, tá certo? Essa é a primeira coisa. Se a senhora já fez a cirurgia da catarata, em relação aos óculos, quando o paciente faz a cirurgia de catarata, que coloca um cristalino artificial, às vezes é uma variação muito pequena no grau dos óculos. Então, quando a senhora falou que os óculos estão vencidos, pode ser que ele esteja realmente precisando de ter uma alteração no grau. Mas se a senhora ainda tiver tendo uma qualidade de visão que dê para a senhora fazer suas coisas, em relação à troca dos óculos não é tão urgente. O mais urgente realmente é a senhora fazer o exame que o médico pediu, né? Que a senhora falou que é um exame da retina. Porque no exame da retina a gente pode avaliar como é que está o grau do seu glaucoma, pode avaliar se a senhora tem algum tipo de outra doença de base, tipo hipertensão ou diabetes, ou se tem algum tipo de alteração na mácula, que é por onde a pessoa enxerga melhor. Tá certo? Quanto à demora é porque, infelizmente, a gente não tem uma disponibilidade, se a senhora for atendida pelo SUS, às vezes é um pouco mais difícil, né? Mas, assim, tem que... a primeira coisa que eu lhe digo é não suspender o uso dos colírios do glaucoma, porque se a senhora suspende, a senhora vai estar causando um dano maior. E o que a senhora pode é intensificar o uso do lubrificante, porque o colírio do glaucoma, ele tem um conservante, tá certo? Para a senhora poder usar ele um mês inteiro. E, às vezes, esse conservante, a longo prazo, pode causar uma irritaçãozinha, um desconforto na superfície do olho. E que o lubrificante, que é a lágrima artificial, né? Ele tende a aliviar um pouco. Então, até a senhora conseguir fazer o exame do mapeamento, da retina, o que eu sugiro é que a senhora mantenha a frequência do colírio do glaucoma, não suspenda de jeito nenhum e que mantenha o uso do lubrificante mais vezes ao dia. Ok, vamos a mais uma tela aqui, mais uma pergunta. Maria da Paz, de Nova Descoberta, 69 anos, ela diz o seguinte: quando assisto TV ou ando ali no sol, meus olhos eles lacrimejam bastante. Eles também coçam e ardem muito. O médico disse que eu tenho sensibilidade à claridade. Ele até pediu para eu lavar os olhos com um shampoo infantil. Pronto, dona Maria da Paz, se a senhora está acompanhando a gente desde o começo, eu falei desse assunto. É o seguinte, existe uma doença chamada blefarite, tá certo? Que te juntam as crostas nos cílios, e à medida que a gente vai piscando ao longo do dia, essas crostinhas tendem a cair na superfície do olho. Então, quando cai, dá uma sensação de areia, de corpo estranho, e pode causar uma fotossensibilidade porque o olho fica arranhado. Tá certo? Então, o ideal quando o médico propôs à senhora fazer o tratamento com um shampoo infantil, tá certo? É porque ele consegue remover essas crostinhas dos cílios. Agora, eu lembrar que o shampoo é diluído na água. É uma quantidade bem pequenininha de shampoo, suficiente para fazer a espuma e lavar os cílios pelo menos uma vez ao dia. Agora, vale a pena também a senhora fazer uso das lágrimas artificiais, tá certo? E não coçar o olho. Se toda vez que a senhora se a senhora fizer higiene e toda vez que a senhora coçar o olho, ao invés de coçar, pingar o lubrificante, provavelmente vai melhorar os seus sintomas. Ok, vamos a mais uma pergunta, mais uma dúvida que chegou agora da Maria do Carmo, da Torre. Ela quer saber o que é mácula no olho. Veja só, a mácula é a região mais nobre que a gente tem na retina do olho, tá certo? A imagem, ela se foca, quando os raios de luz entram dentro do olho, eles migram todos para a região da mácula, tá certo? Então a imagem é formada ali, onde tem umas células chamadas cones, que é onde a gente vê o colorido. Então, se a pessoa tem algum tipo de cicatriz, algum tipo de membrana em cima dessa mácula, tem algum tipo de degeneração nessa mácula, a pessoa tende a ter uma má qualidade de visão. Então, a mácula é um dos locais mais nobres que a gente tem dentro do olho. Ok, vamos a mais uma dúvida. Outra pergunta, a dúvida agora é da Rosilene do Nascimento, Olinda, 48 anos. A dúvida dela é a seguinte: já fiz uma cirurgia de miopia e astigmatismo, e isso no olho esquerdo, né? Mas ela sente que está voltando novamente, né? Posso fazer outra cirurgia de correção? Pronto, dona Rosilene, é o seguinte, quando a pessoa faz a cirurgia, o ideal é que a pessoa faça a cirurgia de miopia quando a gente tem a certeza que o grau está estabilizado, tá certo? Quando acontece mesmo depois, o grau voltar, a miopia voltar,
Então, a gente, dependendo de como foi a cirurgia que a senhora fez, né, se foi uma cirurgia feita a laser, né, que é o que é mais feito atualmente, então, dependendo de como ficou a superfície do olho da senhora, às vezes há condições de fazer um retoque, tá certo? O ideal é que a senhora procure o médico que operou a senhora, ou um especialista em cirurgia refrativa, para poder ver se há condições de tirar esse grau residual através de uma nova cirurgia a laser, ou se a senhora provavelmente vai ter que usar um novo óculos. Ok, vamos agora a mais uma pergunta. Várias dúvidas chegaram agora da Maria do Carmo, Córrego da Areia, 77 anos, tem uma retina atrofiada. Ela diz, sinto os meus olhos lacrimejando, já perdi 50% da visão. Isso pode se estender por toda a visão, doutora? Dona Maria do Carmo, veja só, a retina atrofiada, tá certo? É como eu falei antigamente. Dependendo da área da retina que a senhora tem atrofia, se for realmente na região da mácula, então pode, ele que está lhe dando a má qualidade de visão, tá certo? Problemas que são em relação a desconforto, lacrimejamento, isso é um problema da superfície do olho, não é um problema da alteração do lado de dentro do olho, não. São duas coisas diferentes. O problema de dentro do olho, se for alguma área de atrofia, às vezes pode ser que realmente não tenha nenhuma cura em relação ao seu processo, ao problema da atrofia. O que a gente tem são recursos para melhorar a qualidade da sua visão, que a gente chama de recursos de visão subnormal, tá certo? Existem lentes especiais, óculos especiais, lupas especiais que melhoram a qualidade do enxergar. Mas em relação a lacrimejamento, realmente é só uma lágrima artificial. Ok, vamos mais uma dúvida, agora é da Elaine Silva, de Olinda, 36 anos, ela diz o seguinte: às vezes aparecem algumas estrelinhas ali brancas no meu olho. Ela diz que sente dores de cabeça, toma medicamento e passa, né? Ela diz que usa óculos por recomendação do oftalmologista, tenho que ir ao oftalmologista novamente porque não vejo mudança na minha visão? Veja só. Elaine, essas estrelinhas que aparecem seguidas de dor de cabeça, tá certo? Às vezes não são problemas oftalmológicos, tá certo? Elas podem ser o que a gente chama de quadro enxaquecoso, que quem também avalia isso é o neurologista. Em geral, as estrelinhas que a gente refere, que foi o que a gente falou no bloco anterior, são o que a gente chama de moscas volantes, tá certo? Elas não brilham, elas só passeiam dentro do olho. Essas que são relacionadas mais a episódios que a gente chama de escótomas, tá certo? E seguidos de dor de cabeça, é mais comum ser relacionado a quadro enxaquecoso. Então, o seu oftalmologista vai lhe orientar, tá certo? E pode ser que não tenha mudança nenhuma no seu grau de óculos quanto a isso. Ok, vamos responder essa aqui, a última dúvida. Ana Lúcia de Beberibe, 50 anos, ela diz o seguinte: de vez em quando ela vê uma luz ali no olho esquerdo, né? No lado do olho esquerdo, sempre poder ver se essa luz que a senhora está vendo, se é alguma coisa relacionada à degeneração do vítreo, tá certo? E fotopsia, que é relacionada a vítreo e a retina. Se por acaso não for, aí a orientação seria também a senhora procurar um neurologista, porque essa fotopsia, que não é seguidor de cabeça, é mais comum ser do ponto de vista oftalmológico. Se tem uma dor de cabeça associada, pode ser também um quadro enxaquecoso. Ok, vou pedir licença aqui à nossa convidada. Chegaram muitas perguntas, infelizmente nosso tempo é curto, não vai dar tempo, né, de responder a todos que mandaram essa dúvida, mas muito obrigado pelo seu carinho e a audiência de sempre. Agora a gente vai conferir a enquete, né, o resultado da enquete de hoje. A pergunta